Glória a Deus. Então, é com muita alegria que nós nos prostramos aqui, aliás, subimos aqui a este local para bendizer, honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, e partilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem me concedido. É bem verdade que eu preciso muito de oração, porque a minha mente está falhando muito, eu me esqueço dos textos. Então, eu sei, quando eu leio, ler a palavra de Deus, eu sei de quem é o escritor da mensagem. Mas o texto bíblico, poucos são, afora João 3,16, que eu sei onde é que é. Porque é o textuário da Bíblia, né, pastor João? Ele amou o mundo de tal maneira, mas me dá um suporte, né? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é, Edu? Edu, tão jovem, domingo trouxe uma palavra edificante para os nossos corações, mas você vai chegar lá também, exceto se o teu pai, o nosso pai, voltar para buscar a igreja com quem ele comprometeu-se a cuidar dela. Então, eu quero pedir para a irmã colocar aí no telão, Filipenses capítulo 2, de 1 a 8. Eu até marquei aqui. Isso. Diz assim o texto sagrado: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era igual a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse texto é um dos mais conhecidos da palavra de Deus. Ele traz uma base estrutural cristã para as nossas vidas. Ele traz a maioria das instruções, porque toda a Bíblia traz isso, para que a nossa estrutura espiritual seja sadia, seja forte, seja conservada e cuidada, segundo o propósito daquele que chamou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. E como introdução, eu queria que os irmãos nos acompanhassem aqui, Lucas capítulo 6, versículo 19, não sei se eu dei. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Então, todos queriam achegar-se a Jesus Cristo, todos queriam tocar nele, todos queriam ver quem ele era, todos queriam ver o seu semblante e contemplar a sua face, todos queriam caminhar um pouco com ele e até conviver com ele, mas segundo o teu propósito. No entanto, em Israel,
poucos foram os que creram verdadeiramente nele. E aí vem uma pergunta: qual é o seu maior desejo com respeito a Jesus nessa manhã? Tocá-lo? Ouvi-lo? Ser curado? Ou adorá-lo? Tocá-lo? Ouvi-lo? Ser curado? Ou adorá-lo? Certamente dessas quatro indagações que fazemos, cada uma delas tem um momento que cada um de nós já passou por ela. Porque eu, por exemplo, quando me converti ao Evangelho, nascido no lar cristão, eu tinha 20? Foi quando eu vim para cá. 27 anos, 28 foi, já estava. Não, 23 anos, 28 foi quando eu achei a minha cara metade. Olha ela lá, toda feliz. Achou o eleito, mas como companheiro. Ela é eleitora de Cristo Jesus. Mas é minha companheira, ela é algo muito precioso para mim. Eu me sinto muito feliz ao andar e caminhar com ela, porque todas as coisas que ela tem, ela quer dividir comigo, ela quer me dar, ela quer cuidar de mim, ela quer tratar comigo, ela quer fazer muito mais do que o que eu faço por ela, e eu louvo a Deus pela vida dela. Esse deve ser o propósito de cada um de nós, pois cada um que veio aqui nessa manhã, certamente tem um propósito. Agora, a pergunta que eu lhes faço é: qual é o principal deles na sua vida? Qual é o principal deles na sua vida? Tocá-lo? Ele é quente, é diferente dos outros. Ouvi-lo? A voz dele é como a voz de trovão, que chega, cala no meu coração e me sustenta, me conduz pela mão, me leva aonde ele quer que eu vá, não aonde que eu quero ir. Ou adorá-lo. Todos um desses adjetivos, você está incluído em um deles e eu nos 4. Agora deixa eu abrir em Lucas capítulo 10, eu dei aí, irmã, Lucas 10 também, ela já fez assim, ó. Aí nós vamos prosseguir com mais intensidade. Eu estou só esquentando, botando fogo do Espírito sobre os corações de cada um, porque é isso que Jesus requer de cada um de nós. Eu vou para o Pai, mas deixarei o outro Consolador, para que onde vocês estiverem, eu esteja com vocês, mas eu voltarei para buscá-lo. Ele vive, ele foi para Jerusalém, quando ele ressuscitou de entre os mortos, e ele está dizendo isso a cada um de nós nessa noite. Um homem doutor da lei chegou a Jesus Cristo e perguntou: Senhor, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. A primeira colocação que Jesus Cristo faz é: procure ser um homem perfeito em amor, mas ame ao seu próximo verdadeiramente como você ama a si mesmo. Tenha prazer em estar na casa de Deus. Independente da circunstância que você viva, se eu ver que o gordo tem seus defeitos, eu vou dizer: olha, toma cuidado, porque senão pode sobrar só um. Mas, ainda assim, contudo, ame e ame.
Não seja contrário. Se você tiver alguma adversidade com aquilo que é a sua liderança, com aquilo que você vê na igreja, com aquilo que você não gosta, vá aos pés de Jesus e pergunte: Senhor, que queres que eu faça? Se eu não gosto de alguma atitude que o pastor, meu pastor amado, me traz, eu vou chegar a ele e conversar. Eu digo para a minha esposa: eu vou conversar com o pastor e saber se, quem sabe, não existe uma ideia melhor para que nós cheguemos no denominador comum e sejamos mais edificados na pessoa de Jesus Cristo. Igualmente com o pastor João, o apóstolo do amor, com a sua intensidade, muito pronto a ouvir, com toda a liderança, ele amou-nos, ele nos ama e ele quer ser amado. Ele é filho do rei, ele quer andar contigo, ele quer que você descanse na sua sombra, ele quer caminhar com você, ele quer trabalhar na sua vida, ele quer que você seja instrumento de trazer vidas aos seus pés e ofereça a sua própria vida como sacrifício vivo, que completa, santo e agradável a Deus. Quando você agrada a Deus, você se realiza. Quando você tem autoconfiança, ou a sua confiança vem daquilo que Jesus fez na sua vida, o prazer é muito maior. Dá um testemunho rapidinho. Essa semana, domingo, o pastor disse: você prega domingo? Ele olhou assim para mim e eu disse, bem ali assim, não sei se foi domingo ou segunda. Falei: pregar não, mas para subir no púlpito e falar que Jesus é meu pastor e nada me faltará, eu vou. Isso eu não falei não, fiquei com ele no meu interior. E aí peguei escolhendo os textos bíblicos, o contexto que isso é fundamental, que nós estamos vivendo, pensando no que o Espírito Santo de Deus queria que eu falasse para a sua igreja, que hoje está faltando bastante gente, que não colocou as prioridades em Cristo Jesus. Eu digo com muito amor e com muito carinho, tá? Mas isso não pode deixar de ser dito. A minha prioridade tem que ser Jesus Cristo. Daí, voltando aqui o caso, fecha o parênteses, terça-feira, não sei se foi terça ou quarta, tive uma crise muito forte, que eu sou hipertenso, né? E eu falei para minha esposa: não dá para eu pregar. Aí eu digo: o jeito tem é falar para o pastor, porque se continuar assim tem bons dias para ele fazer aquilo que ele é próprio, subir lá e, como sacerdote de Deus, trazer a palavra. Então ele ligou para o pastor, ela ligou, passou um áudio, sei lá, nem sei como é que trata esse negócio de informatização. E ele leu, naturalmente ele disse: puxa vida, a gente queria estar ouvindo um pouco também, e o meu irmão não vai poder, mas ele é meu amado, e eu sou amado dele. Não é só Jesus que ama, não, nós nos amamos mutuamente. E aí meu filho veio, à tarde, falar comigo, disse: pai, você não está bem, não? Eu falei: não. E não vai pregar, não? Eu falei: não, eu não estou, né, filho? Eu não posso assumir, né, Miriam? Algo que eu não posso. Eu não tenho convicção, porque não tinha mesmo. Aí ele disse: não, pai, você vai pregar domingo. E pegou a orar por mim. Mais tarde eu saí na rua, que eu gosto muito de fazer, é levar o evangelho. Aí encontrei ali um casal, falei bastante do amor de Jesus Cristo, fiz aquilo que é próprio daqueles que amam ao próximo como a si mesmo, tudo eu fiz. Tem uma moça, a esposa do cara, está morando aí na rua, viu? Viciada. Ela morou nos Estados Unidos, em Orlando. E o esposo. E eu fiquei todo dia indo lá e abastecendo, né? Uma Bíblia nova, a mulher sábia, ela disse que tinha curso superior, fala muita fluência, conhece muito a Bíblia. E eu fiquei indo lá todo dia, fui ontem de tarde, aí depois eu passei lá, mas minha esposa e minha cunhada ontem, e ela estava cheirando.
cheirando... Quem foi que falou? A irmã Giovana falou. Ela viveu lá. Eu também tenho um irmão assim, viu, irmã? Meu irmão mais novo é assim também. E aí, ela disse que vinha com o esposo hoje para aqui, mas não veio. Aí eu desci e fui mais até o mercado, comprar alguma coisa para casa. Quando cheguei lá, estava pegando as coisas no mercado, de repente, vem uma senhora que eu tenho evangelizado ela chama-se Maria, está sempre ali pesando as frutas. E eu sempre evangelizando. Aí eu estou lá pegando, de repente ela chegou, bateu no meu ombro, eu disse, como é o nome do senhor? Eu disse, é Javan. Ela disse, puxa, eu fiquei muito feliz com aquela palavra que o senhor me falou, porque eu nasci num lar cristão e eu quero ir à sua igreja. Eu falei, se quiser, nós já vamos orar agora lá. Daí eu fui, vim aqui, eu tinha em casa o QR Code, eu nem perguntei ao pastor, e era para vir falar com a irmã Aline, se podia dar aquilo. Aí minha esposa disse, não, pode vir falar com o Felipe. Ele disse, não tem problema não. É uma pessoa que trabalha aí, já eu conheço bem. Ele disse, seu Javan, amanhã, domingo agora eu não vou mais, no outro é certo que eu estarei lá. Eu, meu esposo e minha nora. Ela já é um filho casado. Aí eu falei, e Deus me curando e dando fortalecimento para ir buscar pecadores ao arrependimento. Então, meus amados irmãos, eu lhe pergunto, a primeira pergunta que eu lhe falo, qual é o propósito específico no seu ministério, na obra que Deus lhe confiou? É de cantar? É de pregar? É de anunciar? É de falar da bondade e misericórdia do Senhor, que certamente lhe seguirão por todos os dias da sua vida? É de orar e ver o doente ficar curado? Eu não sei pregar não, mas eu até que sou corajoso, porque eu vim aqui sem saber de nada. Aí eu glorifico a Deus, porque Ele tem para cada um de nós uma ocupação, e se cada uma pessoa assumir o compromisso que você tem com o Cristo da igreja, e com a igreja de Cristo também, você vai diminuir as cargas uns dos outros e vai prová-lo que o seu amor em Cristo fez com que ele fosse esparramado, porque passou pela tua mente, alma e coração. E agora você pode distribuir com outros, dizendo que o dia do Senhor se aproxima e Israel deve estar preparado, porque eu me encontrarei com o Senhor. Se eu cair aqui agora, eu vou dizer glória a Deus, porque chegou o meu momento. Então vamos ver agora aqui o que diz a palavra. O amor incondicional e a redenção por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós queríamos pensar nesta noite. Então Paulo diz aqui desse capítulo que eu nem li, ali estava lá na tela, está vendo como é que está a minha cabeça? Em Filipenses está aqui. Se, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há se há entranhados afetos de misericórdia. Essa aqui é a versão atualizada. Zé Baixo conhece bem. Mas todo mundo aqui conhece. O pastor também conhece, que ele aprendeu quando ele estava no seminário, nem tinha NVI ainda, nem sei se tinha. Mas já tinha igreja, Bíblias americanas aí. E amém por isso, glória a Deus por isso, facilitando a nossa interpretação. Qual a exortação que Jesus Cristo tem feito na sua vida? Qual é o chamado que Jesus Cristo colocou no seu coração? Qual é a prioridade que você tem na sua casa, no seu lar, na sua família? É primeiramente buscar o reino de Deus, ou pedir para que as suas coisas sejam acrescentadas, ou acrescentar as suas coisas para que depois vá servir a Deus? Isso não é correto, a segunda tese. Porque o que ocorre? Se eu fizer assim, eu estou querendo ir pela força do meu braço.
Se eu fizer assim, eu estou desprezando aquilo que Deus me ensinou. E eu confesso que já muitas vezes, principalmente quando eu trabalhava, eu dizia, está tudo muito fácil. Agora não. É a aposentadoria e o Lula querendo... Não, apaga esse número. Não quero falar sobre isso daí. Aliás, isso daí é uma das coisas que me trouxe bastante mal-estar. Não por ser ele o que é, mas por ser o ser humano mau, perverso e abdicar daquele que o criou para ser servo e adorá-lo. Mas o meu desejo era primeiro pela força do meu braço. Hoje não. Hoje eu vou, quando chega no dia imediato o meu pagamento, eu vou lá da caixa e essa semana eu fui lá e aumentado. Falei, opa, meu dízimo domingo vai melhor, vou entregar daqui um pouco. Vai melhorar bastante. E eu não sabia, eu vou sempre lá, e a resposta que sempre eu obtenho é de que não vão dar nada. Não vai sair nada mais. E eu não sei como, mas eu fui lá ver o saldo. Não peguei o extrato completo, né, que diz que é 500, não. Eu fui na casa lotérica e dá só o extrato, só o valor, o saldo. Falei, Jesus, está bom demais. Eu falei para minha mulher, vamos comprar mais carne. Quando ela vê que a coisa está mais fácil, ela já sabe que é porque tem condições de pagar. Porque pelo menos nisso eu sou extremamente zeloso. O que é do pastor, o que é meu, é meu. O amor dele e o meu é para ser misturado mesmo. Porque dá um pirão forte, né, pastor? Mas essas coisas não. Os valores que ele tem é dele, o que eu tenho é meu. Só se eu ver um irmão meu necessitado, eu não hesitarei de forma nenhuma em ir ao encontro dele e dizer, olha, eu tenho X, Y aqui. Dá para tu ficar com X e eu ficar com Y. Qual é as duas letras do algarismo que você quer? Você que diz. Porque isto está, graças a Deus, dentro de mim. Porque eu fui exortado para amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu sou consolado em amor. Consolar é aquilo que... Tem muitas mães aqui e eu tenho toda a liberdade para falar que eu também sou pai. Se precisar eu faço isso. Mas eu não faço não, né, Fernando? A mãe, quando a criança nasce, a afinidade, a comunhão que há entre um e outro. Por exemplo, a minha irmã ali tem irmã. Aí ela tem um filho, a irmã tem outro. Se ela for cuidar do filho da irmã dela, aquele neném vai entender que aquela não é a mãe dela, não. E vice-versa. Mas, se nós somos consolados pela nossa verdadeira mãe, quando ele toca, é um afago que traz para ele. Ele se sente bem, ele se sente seguro, ele se sente fortalecido, ele se sente pronto a crescer, ele vai ter uma saúde muito maior, ele vai ser muito mais fácil de ser edificado, ele vai crescer com muito mais essência, na essência da vida, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando o Senhor diz assim, que Ele cuida de nós, eu vejo o amor de uma mãe para... Tem um verso, semana eu vi um vídeo com a minha esposa, acho que foi, que a criança estava sendo cuidada por outra pessoa e não se sentia bem demais. Eu tomei aquilo como exemplo. Mas quando a verdadeira mãe dele chegou, pôs nos braços, ele já procurou o seio para mamar, já foi acalentado, ficou feliz, e a mãe muito mais feliz, porque a felicidade de fato é quando há reciprocidade, ou seja, eu amo o pastor e o pastor me ama, eu ando mais meus pastores, eles andam comigo, eu vou atrás de um irmão meu e ele vem comigo, eu vou na casa do irmão meu e ele vem comigo, é prazeroso para mim e me dá fortalecimento para a minha saúde quando eu me ofereço como consolador. E Jesus Cristo é o maior consolador. Por isso que Paulo fala, é a mãe que cuida do filho. B, a comunhão pelo Espírito.
Não existe comunhão verdadeira se não for o Espírito de Deus trabalhando nos nossos corações. Né, irmão Rai? Não existe. A comunhão verdadeira é aquela que você toca, que você vai junto, que você caminha, que você sente prazer pela misericórdia de Deus. Todas as vidas que aqui estão, eu não tenho nada contra nenhum. Eu amo a todos indistintamente, pois sei que cada um deles tem falha, como eu muito mais ainda. Eu já tive tanta falha na vida, que se eu for somar, haja matemático para chegar a um denominador comum. Mas, no entanto, todas elas foram apagadas pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela comunhão que eu mantenho com o Espírito Santo de Deus. Quando você é tocado pela misericórdia de Deus, você é recebido em graça e amor. Quando você sente a voz do Espírito, você sente-se muito bem. Na madrugada é o melhor momento que eu tenho de experiências com o Senhor, porque eu estou dormindo, eu não estou com foco nas minhas preocupações, mas estou com foco naquele que se preocupa comigo. Aí eu pego a me deleitar com muito mais intensidade, porque eu sei que aquele que está falando comigo, o Espírito Santo de Deus, isso aconteceu nessa madrugada, me dá muito mais tranquilidade, porque ele não tem nenhuma acusação a fazer contra mim, porque todos os meus pecados foram crucificados na cruz do Calvário, e eles não poderão impedir que eu caminhe para os braços do Senhor, e mesmo que as tentações me venham, eu digo: o meu Deus é poderoso para fazer muito mais do que você intenta contra mim, Satanás, imundo, sujo. E eu sou filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, daquele que tem a chave do céu e do inferno, daquele que fecha a porta e ninguém pode abrir, e daquele que abre que ninguém pode fechar. É ou não é, irmã Gina? Deus é o Senhor da tua vida, meu irmão. Ofereça o melhor para Ele, que esse prazer ninguém vai tirar de você. E você vai levá-lo até a eternidade. Você imaginou, você chega na presença de Jesus Cristo e Ele dizer: vinde bendito do meu Pai, para o lugar que eu vos preparei desde a fundação dos séculos. E você hoje nunca mais haverá dor, nem tristeza, nem coisas que contribua para a sua fragilidade. Mas você está estruturado naquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e trouxe agora aqui para que você more comigo, sente-se comigo na mesa e viva aquilo que eu vivo exatamente igual. Porque agora você era pequenino dos deuses, mas agora você é um Deus que mora comigo. É esse Deus que tem as promessas maravilhosas e que nos dá esses regozijos, dá-nos essa alegria. E é o que ele completa, a alegria de Paulo. Paulo tinha uma alegria muito grande em estar tratando com essa igreja, que essa foi uma das igrejas que mais Paulo se regozijou, não é, pastor? Muito embora Filipe fosse uma cidade muito perseguida, mas era uma igreja que satisfazia plenamente o trabalho do apóstolo São Paulo. E eu quero, quando eu falava disso, pastor, eu lembrava-me do pastores, do ministério pastoral. Eu me coloquei no lugar de pastores de Deus, junto com eles. Junto eu já ando e eles me recebem com muita alegria. Mas ele é bastante espinhoso. Mas ele é gratificante. Porque quando você tem resposta que agrada ao coração do Pai, você é edificado. Independente de que aqueles que escutam não se agradem, mas ele edifica ao que leva e edifica também ao que recebe. Por isso que eu me alegro, a minha alegria não vem daquilo que eu posso fazer pelo embaixo. Não. Mas pelo que Deus fez, eu estou com uma luta medonha para ir até o Nordeste, evangelizar minha família, que tem 7 irmãos lá ainda, e desses tem 2 crentes, um é fariseu. O outro, minha filha conhece, o Jael já esteve aqui, ele conhece muito a Bíblia. Se brincar, mas
É viciado, jovem. É viciado. É viciado. O outro, o Jonatas. Cadê o Jonatas? É do Jonatas daqui da igreja, que toca, que canta. Eu tenho um irmão chamado Jonatas também, com 83 anos. Todo dia, pastores e igreja. Todo dia. Minha esposa vê. Luísa já está saturada de ouvir ele falando comigo e reclamando das adversidades. E ele só vê a morte como algo que vai tirar ele de uma situação que ele podia ter ela muito melhor agora. E podia ter, mas não tem. Porque ele é religioso, é crítico das igrejas. E eu tenho lutado com isso e preciso ir lá o mais urgente possível. Porque meus irmãos estão perecendo. Tem uma irmã que é crente. Mande um pastor que vai vir até aqui para a terra que nasceu aquele jogador liderado, Luiz Belino, aqui no interior de São Paulo. Está vindo para a igreja presbiteriana lá. Pastor já há uns 8 anos lá. E está vindo para aqui. Mas, enfim, a maioria são idólatras. O mais velho, com 85 anos. A terceira, minha irmã, vive numa casa sozinha, doente, porque aquela vida que ela optou por levar sozinha, porque os outros tudo casados, entre aspas, a família desestruturada, fruto de uma criação mal feita. Isso eu não culpo de ninguém, principalmente da Igreja de Cristo. Agora veja como Deus trabalha. Quando eu vim para aqui, eu tinha 22 anos. E vivi aqui 5 anos sozinho em pensão. Mas eu tinha as marcas de Cristo Jesus. E Ele nunca me desamparou. Olha o resultado ali. Os meus netos, meu filho é um homem de Deus. É uma personalidade, mas é um homem de Deus que tem uma intimidade muito grande com Deus, e eu louvo a Deus pela vida dele. Agora de manhã, quando eu saía, não está bom, eu fui no quarto e falei: filho, continue intercedendo por mim, que eu vou lá estar trabalhando a palavra de Deus, e a sua oração pode muito nos seus efeitos. Ele disse: pode ir, pai. Foi isso que eu pedi a Deus. Então você veja, Deus tira uma ovelha. Se houver uma, Senhor, no meio deles, que seja correto, sim, por amor desse um, eu levo. E aí está Deus fazendo. Meus irmãos, não abram mão, nenhum de vocês, desse direito que Jesus tem dado a cada um de vocês. Complete a alegria dos pastores, mas muito mais a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque os pastores pagam também um preço para pastorearem a ovelha, mas o Senhor Jesus Cristo disse, quando foi crucificado, porque ele não tinha nenhum amigo além ali presente, com exceção dos apóstolos Paulo, João e sua mãe. Eu não sei se tinha outro apóstolo, mas esse eu sei que estava. Mas ele disse àqueles que o crucificavam, com muita alegria: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, no mesmo sentido, é a nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa atitude correta, amar o Senhor enquanto está perto, invocá-lo enquanto se pode achar e partilhar esse bem com os outros. Em terceiro lugar, abra mão das divisões e assuma a posição de servo. No verso 4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha, Paulo está dizendo, não se preocupe com o que é seu, não. Se preocupe com o que é dos outros. Cuide bem do que é dos outros. Trate bem aos outros. Fale sempre da palavra que você tem aos outros. Ame aos outros. Diga que Jesus é o Salvador. Diga que o Espírito Santo está pronto a atendê-lo. Diga que Ele cuida de nós. Diga que Ele é o meu sofrimento, é o meu socorro presente no dia da angústia. É o Deus que me conduziu até aqui e conduzirá cada um de nós até o dia em que fomos chamados para o reino
do seu amor, porque o sentimento de Cristo, o agir de Cristo nos nossos corações é quem faz com que essas coisas aconteçam. Terceiro lugar, abra mão das divisões. Aquele que se humilha será exaltado. Eu lembro que lá na empresa do meu genro trabalha, que é uma parada lá, eu fui muito humilhado. Eu trabalhei 50 anos lá. Foi. 50, porque a empresa mudou de dono, mas com os Amaro 34 anos. E aí eles me deram uma responsabilidade muito grande, muito grande. E eu fui humilhado mesmo. Até ameaçado de morte, por ser justo. Aí no dia que disseram que não vá para lá, porque hoje é perigoso. Lá na Bandeirantes. O irmão passou lá ontem, no quilômetro 22, lá no... Como é que chama aquele lá? 18. Aí eu peguei o carro e saí. No mesmo horário, na mesma rodovia, Bandeirantes, e saí. E passando debaixo, eu lembro como que fosse hoje. Senhor, teu servo está indo. Mas cobre-me com o teu sangue, que o negócio é perigoso. Aí eu cheguei lá, desci e fui atrás das pessoas com as quais eu tinha me disposto e trazido, porque a minha função lá era levar os acontecimentos aos donos. Ele disse, nem meu filho tem essa autoridade sobre você, disse em reunião, eu e o filho, os dois diretores. Ele falou para mim. Aí eu fui, cheguei lá, desci do carro com cuidado e saí caminhando. Disse, cadê aquele pessoal que morava lá perto de Marília? Que eles sabiam que ia correr. Aí disseram, o pessoal disse, eles saíram meia-noite. Eu falei, esse meu Deus é maravilhoso mesmo. Ele cuida de fato. Ele não deixa que os seus servos passem por provação, além daquilo que ele pode suportar. Não é ou não é, pastor João? Não deixa. Ele só deixa você passar por aquilo que você pode. A única coisa que ele faz está acidente. Que muitas vezes nós não queremos entender, mas é a melhor delas. É quando você ressuscita dentre os mortos. Quando você sai da morte para a vida. Essa semana eu vi o final de um filme que o Pedro Livoto me passou, quando é a família do Pedro Livoto aí. Ali. E o homem estava muito doente, um homem muito bom, foi aí, converteu-se ao Evangelho e ele ficou muito doente. Aí foi levado, deu a casa dele para a morada de outras pessoas. Isso é um filme, lógico. Isso é uma história, né? Que tem embasamento bíblico, mas é uma história, é um filme, para ganhar dinheiro. Eu não gosto de falar coisa que leva dinheiro na frente, não, principalmente quando trata-se de igreja. Mas aí foi levar para o hospital de noite. Na manhã seguinte, o médico foi lá. Não lembro se era a filha ou a esposa dele. Estava lá. E o médico também. Daí ela chegou, ele estava já sorrindo, ressuscitou. E foi e disse o médico. O médico do filme era muito incrédulo. E levantou-se e saiu irado. Porque ele, naturalmente, era o desejo dele que o prognóstico que ele deu viesse a se cumprir. Mas ninguém pode contraditar aquilo que Deus fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele haverá de fazer. Meus irmãos, quando eu faço essa tríplice citação, eu me alegro, porque eu sei que o que eu passei era muito pior. O que eu estou passando é ruim demais, mas o que me espera é o melhor que você pode imaginar. Se você sair daqui e levantar-se do sepulcro, onde quer que você vá, você vai para os braços do seu Pai. E ninguém pode impedir. Mesmo que o homem não se sinta satisfeito por isso, ele vai pagar, ele vai gozar
desse benefício que você tem. Por último, quarto, nós passamos a ser imitador de Cristo. No versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É pesado isso, né? Não é, Manto disso? Ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo tem. É Paulo que dá o conselho. Tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Aí eu faço uma pergunta que você responde para você mesmo. Quando você tem algum sentimento que vai em contrário à direção que Deus estabeleceu, você se sente bem ou se sente que algo está errado e precisa ser mudado? Igreja de Cristo Jesus, prepare-se. Prepare-se. Abra mão daquilo que você acha que é o melhor. Mas diga: não, eu quero segurar muito na minha mão aquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Assim e assim, para os céus e para a humanidade. É bem verdade que a humanidade que comporta-se desse jeito é a maior parte dela. Mas os que creem no Senhor não serão envergonhados, porque eles têm o sentimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Cristo esvaziou-se de si mesmo, tornando-se escravo, e humilhou-se e tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Estamos chegando ao final, meus irmãos. O servo que ama a Deus sabe todas as coisas concernentes ao que ele fará com a sua vida. E ao próximo ele vai amar como a si mesmo. É bem aventurado e nada o pode separar do amor de Deus. Isso Paulo fala a Timóteo e a Epafrodito, nessas cartas e numa das cartas a Timóteo. E nós, como servos fiéis, aprendemos que escolhemos a boa parte e ninguém tira de nós. Essa é a nossa aliança com Deus, porque Ele amou primeiro, e tudo aquilo que eu deveria passar, pelo que eu fiz e pelo que eu cometi, Ele pagou todo o preço em meu lugar. Ele pagou o alto preço da minha vida, para que eu tivesse vida em Cristo Jesus. Ele é a minha esperança. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que dá e ninguém tira. É aquele que tira e ninguém dá. Na verdade, Ele não tira. É o pecador que abre mão do que Ele é. Por isso que nós podemos cantar. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus entregou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu me via redimido por seu sangue, dando a bondade do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e vencendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos a ti
que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e me queiram interferir, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos a Ti que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem escurar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia, Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus, o Rei da Glória. Muito obrigado, Igreja do Senhor.